Estamos aqui para a gravação de mais um programa da série Diálogos sobre Triunfo. Estamos recebendo hoje aqui a professora Ana Belém. Eurico, veja bem, no livro tem, como já foi comentado aqui, textos de jornalísticos, e o que se percebe, manuseando as páginas do livro, que esses textos decorrem de artigos, de matérias da grande imprensa. Isso que não precisa ser nenhum analista mais sofisticado para perceber que há um discurso quase que uníssono da grande imprensa. Então, isso, de certa forma, não tiraria do aluno uma visão mais crítica. Não seria interessante que no livro tivesse outros textos, esse tipo de texto, de jornal, esse texto de apoio, mas que tivesse uma concepção mais crítica, que eu também pudesse, nesse campo, o que você faz no âmbito da ciência, com a diversidade de autores, você não tem... No livro não é o mesmo cuidado com relação aos textos da mídia, da imprensa, que é essa imprensa uníssona, que tem um discurso igual, que a gente sabe bem claramente qual é. Não seria também interessante que nesse nível de discurso também tivesse uma multiplicidade de forma de abordagem, para que o aluno não ficasse pensando que essa realidade é a realidade que é imposta pelos meios de comunicação, né? Mas a realidade real, a outra realidade, não é bem essa. Então, seria interessante que tivesse outro tipo de texto também que pudesse confrontar nesse nível de discurso aí. Sem dúvida, Gabriel. Houve um esforço nosso muito grande no sentido de não sermos tendenciosos na produção do material didático. Houve testes de material didático na Sociedade de Direito Público, do professor Carlos Ari. Houve testes desse material em outras oportunidades e sempre nós percebemos uma certa tendenciosidade, nós tentamos corrigir. Um exemplo disso está no primeiro capítulo, em que há vários textos que demonizam o fisco em razão do aumento das alíquotas, mas fizemos questão de colocar o texto do Rashid também, explicando por que, na verdade, há uma outra fundamentação muito coerente da Fazenda de homogeneizar as alíquotas e que é um ótimo contraponto a todo esse discurso. Então, houve essa tentativa nossa, mas de fato, nós acabamos filiados à grande imprensa por um motivo muito simples, Gabriel. Na verdade, eu concordo com você, eu acho que essa pode ser uma sugestão interessante para uma reedição do material, trazer textos mais críticos da imprensa também, mas a nossa preocupação maior, a função do artigo, na verdade, não era, pelo menos, provocar uma reflexão crítica, política, sobre o problema. Mas a compreensão do assunto no nível de discurso. Exatamente. Eu precisava de um artigo do Luiz Nassif que me explicava o que é a danada do PIS/COFINS. E um artigo do Clóvis Rossi, que em 2 colunas, ele me explicasse o que é o empréstimo compulsório do Plano Collor. Ele explica, Gabriel, em linguagem simples, clara, na verdade, é informação. O Nassif já é um jornalista diferenciado, né? Não, sem dúvida. Ele já não estaria nesse meu conceito de grande imprensa. O Nassif tem uma matéria que ele fez aí, que nós fizemos questão de juntar, que é uma entrevista com o Collor, 15 anos depois do Plano Collor, em que o Collor explica o que aconteceu, a relação com a Zélia. É magnífica essa entrevista, é um material incrível. Eu tenho um outro artigo excepcional, não sei se você gosta, do João Melão Neto, que faz uma análise dos vários quase todos os períodos de revolução, Revolução Francesa, Bill of Rights na Inglaterra, a Revolução de João Sem Terra, a revolta dos Estados Unidos, todos os problemas tributários. Então, digamos que o material de imprensa é muito rico. Agora, realmente, a nossa preocupação de eleger material de imprensa foi o material de imprensa técnico. Daí porque entram aí como colaboradores Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, Valor Econômico, Gazeta Mercantil, são entidades que explicam a tributação para a população. Então, a ideia do texto era um texto claro, que explicasse o problema tributário para o aluno, não que colocasse uma visão política especificamente, porque o meu objetivo não é discutir a política fiscal. É importante também, e com isso ele consegue compreender muita coisa, mais do que numa aula conceptual sobre CTN. Mas não era exatamente esse o objetivo. E os autores? Os autores ficaram satisfeitos com a obra? Gabriel, Você tem essa informação dos autores? Olha,
normalmente vem elogiado aqueles que gostaram, né? E como são autores de todo o Brasil, então foi lançado agora, então eu pessoalmente não tenho um retorno específico de todos eles, aliás, é minha curiosidade também. Agora eu tive retorno, você é sempre viciado, mas tive retorno inclusive de muitos deles. Um que me escreveu até uma carta, assim, que eu tenho que te mostrar, uma carta emocionante, assim, foi o professor Eduardo Botalvo, que é um cara que eu respeito muito, e que simplesmente, assim, adorou, achou muito interessante a proposta do trabalho. Agora, realmente, foi lançado agora em dezembro, eu estou naquele momento do Becker, assim, sentindo um grande silêncio. Então, efetivamente, até em relação aos próprios autores, os juristas principalmente, dos economistas, eu tenho um retorno muito positivo. Então, todos os economistas vibraram com o livro. O Vignoli, o Paulo Arvati, nós encontramos o Marcos Fernandes Gonçalves, eles vibraram, acharam o máximo. A Maria Lúcia de Pádua, que escreveu aí também, o Luiz Afonso da Silva, que escreveu sobre Previdência, eles adoraram estar dentro de um livro de direito, ainda mais pela Saraiva. Eles gostaram muito e uma série de autores também, que são mais próximos, acreditavam muito nesse grande trabalho. Agora, não tenho assim, um retorno retumbante dos autores, todo mundo ligando, nossa, que maravilha, que maravilha. Até esperava, mas, pelo menos, por enquanto, a gente está em março ainda, né? Acho que o livro está sedimentando. Eurico, eu percebo aqui na sua dedicatória, e primeiro você se volta aos seus grandes mestres, ao professor Paulo de Barros Carvalho e ao saudoso até que vale a Dorival pena. Villanova. E é uma mensagem simples, mas com um cuidado poético muito grande. Ainda, uma vez mais, aos mestres na análise do direito, Paulo de Barros Carvalho, Dorival Villanova. E logo em seguida você faz também uma homenagem ao professor Oswaldo Matos Filho, Ari Oswaldo Matos Filho, onde você diz ao professor Ari Oswaldo Matos Filho, o que quer que você que possa fazer, ou sonhe que possa, faça-o. Coragem contém genialidade, poder e magia, de Goethe. Essa frase também me parece que está num outro livro seu. Está no Decadência. Decadência e Prescrição. E você dedica o livro a GV. Então eu perguntaria... E também aí embaixo... Aos autores deste livro, amigos, grandes mestres e professores de todo o Brasil. Essa relação entre os mestres de sempre, professor Paulo de Barros Carvalho, Dorival Villanova, aos novos mestres e a GV. Como você relacionaria, por exemplo, esse novo modelo de escola, uma GV a qual o livro está atrelado, né? E qual é a sua expectativa em relação ao livro? Ele tenderia a ficar realmente ligado à GV ou não? Você acha que esse livro teria a possibilidade de extrapolar os muros da GV e atingir até mesmo os raios que esses mestres outros aqui da página conseguem lançar para todo o Brasil? Gabriel, interessante essa pergunta, porque essa dedicatória, eu acho que reflete as 1.200 páginas do livro. Primeiro, não faria o livro sem ter um modelo analítico muito claro, que eu herdei do professor Paulo e do professor Lodival Villanova. Então, sem ter essa clareza do que é norma, fato, relação jurídica, todas essas categorias, eu me perderia no limbo do mundo fáctico, social, econômico, dos interesses privados e públicos. Então, digamos que eles me deram a luz para que eu pudesse fazer essa viagem, entrar por esse labirinto e possa entrar e sair e mostrar esse trânsito para os meus alunos. A dedicação ao professor Ari Oswaldo é muito merecida porque o professor Ari tem o jeito dele, um jeito muito peculiar de trabalhar com as coisas, mas uma coisa fantástica é o que ele tem feito dessa escola. Ele acreditou nesse projeto.
de fazer alguma coisa diferente. E por trás disso, Gabriel, tem uma coisa que me entusiasma, que eu termino o prefácio falando sobre isso, que foi uma frase do professor Gustavo Luiz de Sá, que a Fundação Getúlio Vargas existe para melhorar o Brasil. Então, a proposta desse livro, que não é um livro de um autor, eu coordenei o livro, reparti a criação do livro com outras pessoas, a elaboração, a discussão com muita gente dentro da escola, todo mundo deu opinião, criticou, deu sugestão, conversei, entrevistei muita gente, conversei com o professor Alcides, professor Soto, Marco Aurélio Greco, professor Paulo muito, então com economistas, historiadores, para pensar o que eu ia fazer. Então, digamos que é um livro feito a muitas mãos. Dedico ao direito porque foi essa oportunidade. Se eu não tivesse esses 4 anos que investiram no nosso trabalho com um grupo de pesquisa para fazer esse livro, não tinha como fazer esse livro. Não é um trabalho de uma pessoa só. Então, não só pelo esforço, pela plurivocidade de discursos e pela discussão. Se você faz um livro, você faz do jeito que você quer. Uhum. Quando você está ouvindo o outro, você começa a ponderar e se abrir para estar pensando em encontrar outros encaixes. Está dedicado também aí aos nossos alunos, que o curso foi feito para eles, e aos professores da GV que também sofrem para discutir novos métodos de ensino. E a proposta, Gabriel, da GV é uma coisa muito interessante. Numa das nossas reuniões do grupo de formação, surgiu um assunto, mas a gente está montando tanto, mas já investindo tudo, e depois, e se as pessoas copiarem? Eu não lembro quem foi que disse, não quero ser injusto, mas achei muito positiva a observação, talvez foi o professor Angarita, alguma coisa assim, lembrou da Madame Chanel. Ele disse, olha, se copiarem e for bom, então ótimo, porque a intenção é essa. E depois, creio que foi o professor Oswaldo mesmo que comentou, a ideia é montar material e abrir para o mercado. Então, ou seja, a gente está investindo em material, investindo em qualidade, discutindo metodologia de ensino, e a ideia é produzir material, não para os alunos da GV, mas produzir para o Brasil. E não pelo prazer de estar difundindo o conhecimento, mas pelo prazer de fazer uma reforma tributária pelo ensino, dar mais consciência para as pessoas, dar mais recursos metodológicos para elevar o nível das faculdades de Direito. Ou seja, há um investimento aqui, estamos num centro de produção de excelência, São Paulo, com recursos, a Fundação ajudou muito a Faculdade de Direito a dar os seus primeiros passos. Então a ideia é compartilhar esse material. Daí porque a proposta é estar ajudando o máximo possível qualquer professor que queira trabalhar com material, a utilizar o material, porque nós acreditamos que é a melhor forma de ensinar o direito e de passar o direito de uma forma agradável, lúdica, inteligente, não dogmatizada, não doutrinária, não impositiva para o aluno e fazer com que o aluno pense. Só para comentar, o final também a dedicatória aos meus amigos, como você, que eu discuti muito esse livro com você me criticou no prefácio, em várias passagens aí, que eu aproximei o Lula do Severino, não foi por maldade. E então, o fato é que eu senti que esse livro foi feito por várias pessoas. E principalmente por todos esses professores que atenderam o pedido. O professor Ricardo Lobo Torres, da UERJ, tem uma forma de pensar. O professor Udo Brito Machado, que tem uma outra forma, um grande professor. O professor Sacha Camal Navarro Coelho, a Isabel Derzi, o professor Roque. Então, e tantos outros professores, são quase 40 professores, a Elídio, Paulo Aires. Então, foi muita gente se esforçando também para estar ajudando, para pensar junto, para montar o material. Então, o que representa essa dedicatória é que é um livro de várias pessoas e que pretende servir a várias pessoas. E é humilde nesse sentido também. Ele está aí para servir, não para se impor. Seria como você disse, seria o livro do encontro. É um livro do encontro, Gabriel, é um livro do encontro. E me fale um pouquinho apenas do projeto gráfico. Realmente é um projeto gráfico bonito. A ideia é sua ou não? É da Saraiva? Como é que foi se montar esse projeto gráfico? Gabriel, você tem aqui
Geralmente na página esquerda você tem um resumo. Como é que foi a ideia? Isso foi um trabalho muito interessante com a Saraiva, mas nós, no decorrer desse processo, nós tínhamos já bem claro como seria esse projeto. Isso foi discutido dentro do grupo de formação do livro, e então a nossa noção era que era importante que houvesse esse interdiscurso, jornal, sentença judicial com um tipo, lei com outro tipo, discurso narrativo nosso com outro tipo, para diferenciar os vários momentos do discurso, para o aluno viver essa troca de discurso, essa troca de visões, ao mesmo tempo em que ele percebe a mudança de tipo. E isso vem, na verdade, de uma percepção, uma imagem que eu tinha também. Havia um programa na TV Globo que era sobre o Nelson Rodrigues, A Vida Como Ela É. E começava com um cara batendo, era como se fosse ele batendo a máquina. E aquele tipo da máquina tem uma relação indicial com quem imprime, de estar retratando a verdade, o crime do jornalista que está ali próximo do cheiro do sangue, do cheiro do ralo. Então, aquilo ali é muito, muito interessante. Então, eu senti que, na verdade, o tipo, ele é um aspecto indicial que remete a um dado tipo de realidade. Então, na verdade, a estrutura tipológica do livro foi remetida para uma artista gráfica do Rio de Janeiro. A Saraiva foi espetacular nesse sentido. E ela criou, assim, nós falamos que nós queríamos, e ela criou uma forma de... O jornal remete a uma dada realidade. O tipo da sentença do tribunal é mais sisudo, então remete ao tribunal. O tipo da lei tem um outro aspecto que remete a uma lei mais impessoal. Então, houve um cuidado muito, muito grande nesse sentido, e uma discussão com os meus editores também com relação à capa, principalmente. Uma coisa que eu pedi muito e eles atenderam, que fosse uma capa clara, porque, na verdade, a pretensão do livro era mostrar transparência, era mostrar clareza, não a pretensa clareza doutrinária, mas ser transparente em relação ao mundo. É um livro que pretende descrever o direito tributário. Então, na verdade, é um livro que reúne várias dogmáticas, mas a grande pretensão dele é descrever o direito tributário como ele é, como ele acontece na prática do nosso dia a dia, como eu disse antes, com seus problemas, suas imperfeições. Então, nesse sentido, é como se ele fosse, apesar das 1.200 páginas, ele fosse antepado, fosse um espelho. Tem o livro do Hort, Espelho da Realidade. Sabemos que é impossível estar espelhando a realidade, mas a pretensão dele foi essa. Foi estar descrevendo o direito tributário, como ele funciona, e a partir dessa descrição, discutir os grandes conceitos e ensinar direito tributário. É isso aí, Gabriel. Foi boa entrevista, não foi? Foi ótimo. Muito obrigado.